A fiscalização da coroa portuguesa. No vídeo anterior, falamos sobre o ciclo do ouro. Agora vamos entender como a coroa portuguesa controlava essa riqueza e garantia que parte dela fosse enviada para Portugal. Durante esse ciclo, a relação entre a metrópole e a colônia ficou marcada por conflitos em torno da fiscalização. Entre as medidas adotadas estava a cobrança do quinto, 20%, um quinto de todo o ouro extraído na colônia. Esse imposto já existia por determinação de Portugal. Foi consolidado no final do século XVII e manteve-se durante o século XVIII, gerando tensões e resistência por parte dos colonos. O rei nomeava um funcionário local para arrecadar os impostos, pois ainda não havia sido feitas grandes descobertas de minérios. Foi durante a União Ibérica, período em que Portugal estava sob o reinado de Felipe II da Espanha, chamado em Portugal de Felipe I, que uma carta régia em 1603 estabeleceu o regimento das terras minerais e criou o cargo de provedor das minas. Cabia a esse oficial fiscalizar a exploração e recolher o quinto, tributo já estabelecido anteriormente, mas que teve pouca relevância prática nos primeiros tempos, já que a mineração ainda não era uma atividade intensa. Em 1702, com o crescimento da exploração aurífera na região das Minas Gerais, a coroa portuguesa criou a Intendência das Minas. Esse órgão ficou responsável por cobrar impostos, fiscalizar a exploração, distribuir as terras destinadas à atividade aurífera e julgar conflitos entre os mineradores. Com o objetivo de evitar o contrabando que ocorria no auge da mineração, as autoridades portuguesas anunciaram a instalação das casas de fundição, centralizando a cobrança de impostos. A circulação de ouro em pó seria proibida e o minério deveria ser levado até essas casas, onde seria retirado o quinto, fundido em barras e selado com o símbolo real. Somente dessa forma o metal poderia circular legalmente. A simples perspectiva dessa medida foi um dos fatores que provocou a revolta de Vila Rica
Em 1720, o movimento foi duramente reprimido pelo governador Conde de Assumar, que ordenou a execução de um dos líderes, Filipe dos Santos. Após a repressão do movimento, as casas de fundição só foram efetivamente instaladas em Minas Gerais por volta de 1725. Sempre que a arrecadação não atingia a meta estipulada, novos tributos eram criados, como a captação, a finta e até a derrama, aumentando ainda mais a pressão sobre a população. A captação foi um imposto criado na década de 1730 e aplicado na capitania de Minas Gerais, quando a coroa portuguesa considerava o quinto insuficiente. Ela incidia diretamente por cabeça, atingindo principalmente os escravos, cujo pagamento era feito pelos proprietários. Segundo historiadores, esse tributo tinha periodicidade semestral, e alguns documentos históricos registram que seu valor era de 4/8 e 3/4 de ouro por cabeça. Trabalhadores livres, como negros libertos, mestiços e brancos pobres que dependiam do próprio trabalho, também podiam ser obrigados a pagar. A finta foi criada no século XVIII e fixava uma cota anual a ser paga. Algumas fontes mencionam 30 arrobas como o valor inicial, enquanto outras apontam que o montante chegou a 100 arrobas em períodos posteriores. Nos meados do século XVIII, o governo português instituiu a derrama, uma cobrança forçada aplicada quando a quantidade de ouro arrecadada não atingia a meta anual de 100 arrobas. Nesse caso, o valor faltante era exigido da população, podendo haver confisco de bens para completar o montante. Com a diminuição da produção aurífera, era preciso garantir que a arrecadação continuasse atingindo a meta estipulada pela coroa. A cobrança forçada sobre o ouro gerou grande insatisfação entre os moradores da capitania e foi um dos fatores que motivou a Inconfidência Mineira em 1789. As datas eram porções de terras
delimitadas para a exploração do ouro, geralmente localizadas ao longo de rios e córregos, onde se acreditava haver minério. Cada minerador podia trabalhar em um trecho específico, respeitando os limites estabelecidos e mantendo a mineração em atividade. Podem ser entendidas como concessões do governo que ajudavam a organizar a ocupação das regiões mineradoras e a regular a extração. A fiscalização sobre o transporte do metal precioso era rigorosa, com estradas, conhecidas como estradas reais, que funcionavam como rotas oficiais para levar o produto extraído até os portos. Ao longo desses caminhos, havia inspeções em pontos obrigatórios, destinadas a impedir o contrabando e garantir que todo o ouro chegasse devidamente taxado, reforçando o controle da metrópole sobre a economia colonial. Essa vigilância sobre a circulação das riquezas visava garantir que chegassem às mãos da coroa, que as utilizava para financiar a máquina imperial, custear guerras, manter o luxo da corte e sustentar a administração colonial. Os mineradores usavam várias maneiras de escapar da fiscalização e do pagamento de impostos. Uma forma conhecida popularmente era o chamado Santo do Pau Oco, imagens religiosas ocas onde se escondia ouro. Além disso, o metal era transportado secretamente pelas trilhas do interior, mostrando a resistência à cobrança da coroa portuguesa. O rígido controle fiscal evidenciava o poder da metrópole sobre a colônia, organizando a economia e controlando a circulação do ouro. Essa cobrança pesada gerou grande insatisfação entre os colonos, provocando protestos e revoltas em algumas regiões, demonstrando o desejo de contestar a exploração e a imposição de tributos. O ouro não era apenas riqueza, era poder, controle e motivo de conflitos entre a coroa portuguesa e os habitantes da colônia.